Olá, pessoal! Estamos de volta para a nossa aula 2, tá? Na aula 2, a gente vai fazer um apanhado histórico sobre como que a logística era vista, né? Desde o seu princípio, né? Mas antes disso, a gente vai relembrar alguns conceitos, né? E eu trouxe esse vídeo para vocês sobre o que é logística. Ela fala até um pouco da logística no nosso agronegócio, né? Das dificuldades e também traz os conceitos que são importantes para a gente dar sequência nas nossas aulas, tá? Então, gostaria que vocês vissem esse vídeo e a gente volta já já. Mais de 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados de um rico e diversificado relevo. Neles, quase 1 milhão e 800 mil quilômetros de estradas e rodovias federais, 30 mil quilômetros de ferrovias, além de 44 portos. Isso sem falar nas hidrovias e aeroportos, modalidades ainda pouco empregadas no transporte para o agronegócio brasileiro. Talvez você até considere esses números surpreendentes e, de certo ponto de vista, eles realmente são. Contudo, toda essa infraestrutura ainda é insuficiente para escoar a produção de um país de dimensões continentais e que bate novos recordes de produção ano após ano. E aí, volta sempre a mesma pergunta: como produzir, armazenar e transportar de forma rápida, eficiente e barata toda essa produção? Na nova série de reportagens especiais da TV USP, você nos acompanha por dentro desse universo da logística e seus desafios na estocagem e distribuição de nossa maior riqueza econômica, além de conhecer alternativas viáveis que estão dando muito certo. Antes, porém, nós paramos aqui, na Exalc-Log, grupo de pesquisa que reúne especialistas na busca de alternativas viáveis para a logística no agronegócio brasileiro. Antes de analisar a logística em qualquer segmento, é importante resgatar um pouco da história da logística, do conceito de logística, né? Então, acho que uma primeira sensação é que logística signifique algo novo, moderno, né? Então, trabalho com logística e tal, e parece algo não muito comum, né? Bastante recente, numa série de segmentos. O que de fato não é verdade. E a gente pode confirmar isso pela própria origem do termo logística. Então, há várias vertentes aí, né, que tentam explicar o significado. E se a gente for resumir, eu acho que tem uma vertente do grego, né? Então, o grego por si só é uma língua antiga, né? Então, a logística pelo grego, logos, né, é muito mais algo relacionado a racionalidade, a cálculo. Então, você precisa, né, atuar em logística, porque a logística significa a necessidade de você assumir um caminho mais eficiente, mais racional, o que seja. E para isso você tem que fazer conta, né? Então, isso de antigamente. Uma outra vertente é a do francês, que é o loger. Então, pelo francês, a logística ela acaba tendo um significado muito mais de cunho bélico, né? Então, a logística é muito associada ao ambiente de guerra, né? Por mais ressalvas que façamos a ambientes dessa natureza, mas a logística tinha essa preocupação com
aquartelamento de tropas, né, com a distribuição de tropas entre as diversas frentes de batalha e por aí vai. Então, se a gente pudesse resumir, né, a logística, ela acaba sendo uma ciência, né, uma área de conhecimento muito relacionada a movimentações. Né? Então, eu preciso saber como as coisas se movimentam. Né? Então, se você tem uma boa bagagem, né, um bom conhecimento em logística, você vai conseguir ter esse bom entendimento das movimentações e a partir desse entendimento, você vai, né, quem sabe, definir alternativas mais interessantes, mais eficientes para essas movimentações. Então, daí, no contexto agroindustrial, a preocupação não é diferente. Né? Então, as movimentações sempre existiram, né, nesse tipo de ambiente. Mas daí, tentando justificar, talvez sim, a presença e atuação de profissionais de logística nesse ambiente, agronegócios, agroindustrial, seja um fenômeno relativamente recente, Brasil e mundo afora. Então, daí, talvez essa confusão aí de parecer que logística é algo novo. Então, no agronegócio é novo, mas se você for analisar outros segmentos primários, né, a própria mineração, né, a logística, existe há muito tempo na mineração. Setor secundário, vou colocar aí indústria de uma maneira geral, indústria química em particular, a logística sempre preocupada, né, em definir caminhos interessantes. Setor terciário, idem, né, serviços de uma maneira geral, né, tem que se fazer a entrega de determinado bem, né. Mais recentemente, né, acho que todo esse processo aí de compras e vendas via internet, né, então você tem um componente de logística muito importante. Mas voltando ao agroindustrial, a novidade acaba fazendo sentido, principalmente por que aspecto? Pelo fato de, no agroindustrial, via de regra, você ter a preocupação com a movimentação de cargas, né, de baixo valor agregado. Né? Então, você vai pegar soja, milho, etc., e vai ter que usar, né, um caminhão para fazer uma movimentação rodoviária. Então, o peso dessa despesa frete, né, com relação ao valor da carga, soja, milho, acaba sendo muito significativo. Então, sei lá, você pode ter situações que você possa observar movimentações rodoviárias que ultrapassem mais de 3 mil quilômetros, o peso do frete, né, no valor do produto pode ultrapassar os 50%. Né? Então, essa é uma preocupação relativamente recente para o agronegócio e tomando apenas um elo da logística, né? Pegando frete, mas não é só transporte, né? É armazenamento, é coleta, é expedição, é distribuição. Então, é algo muito mais integrado. Quando a gente fala de desafio na área de logística, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui comentando quais são eles, mas vamos tentar pontuar alguns grandes desafios na logística agroindustrial do Brasil. Tá? Um primeiro grande desafio é o que a gente chama de infraestrutura. Tá? Então, o que é infraestrutura? São tanto construções quanto equipamentos que permitem com que as cargas sejam movimentadas. Então, a gente está falando de estradas, de ferrovias, de hidrovias, de portos, de terminais portuários, tanto dessa parte instalada quanto da parte de equipamento que vai estar rodando em cima dessa parte instalada. Caminhão, trem, navio e assim por diante. E quando a gente fala de infraestrutura, qual que é o grande dilema? O dilema é o seguinte: investir numa infraestrutura logística é caro, tá? É muito caro, é na casa aí de milhões até bilhões de reais. E é um investimento que é feito e ele tem uma limitação de capacidade.
Geralmente, na época de safra, que é a época que você tem maior demanda por movimentação desses produtos, essa capacidade fica aquém da demandada. E em época de entre-safra, ela fica ociosa. Então, como lidar com essa diferença entre investir em algo que tem um volume significativo de recursos e uma utilização em apenas alguns períodos do ano? Então, equilibrar essa sazonalidade com a utilização de equipamentos e de infraestrutura em si é um grande desafio da logística que os agentes aí devagar estão caminhando para conseguir minimizar a sazonalidade e ter uma garantia melhor para o serviço de transporte. Tá? Então, esse é um primeiro grande desafio. Daí temos inúmeros, enfim, um segundo que eu gostaria de citar é a questão da gestão, né? Então, hoje, não parece, mas nós movimentamos aí, nós exportamos mais de 150 milhões de toneladas de grãos, açúcar, né? Todas as nossas commodities em planilha de Excel. Tá? Então, tudo é movimentado em planilha de Excel. A gente tem pouco sistema de informação que tem o desenho completo da cadeia, pouquíssima interação entre fornecedor, embarcador, transportador, cliente final. A carga saiu num canto, ninguém sabe onde é que essa carga está indo, que horas ela vai chegar, por onde que ela vai passar. Então, a gente tem uma deficiência de gestão muito grande, que vai desde aí do mínimo detalhe do tempo que o funcionário está demorando para medir o peso do caminhão na balança, até a questão de planejamento e operação em si. E um terceiro grande desafio que eu gostaria de colocar é a questão da interferência que a logística tem com políticas públicas. Tá? Então, por se tratar de grandes obras e de infraestrutura, nós temos aí uma interferência muito grande com o investimento por parte do governo, com o direcionamento de políticas que venham a ser feitas aí ao longo de vários anos e não necessariamente ao longo de um mandato. Então, dificilmente você vai construir uma super obra no país dentro de um mandato de 4 anos. Daí mudam os políticos, mudam-se as políticas também. Então, é um desafio muito grande do setor ter essa continuidade e apresentar crescimento de forma a atrair iniciativa privada, atrair outros agentes financiadores que vão estar, de fato, colocando a mão na massa, porque a gente sabe que hoje a estrutura aí pública do Brasil não tem tanta condição e tanta capacidade de gestão para, de fato, executar as obras e depois operar essas infraestruturas. Nessa edição, procuramos conhecer um pouco melhor a origem do termo logística e o panorama da área dentro do agronegócio brasileiro. A partir da próxima, você viaja conosco pelo Brasil para conhecer algumas iniciativas criadas com o objetivo de dinamizar e potencializar os resultados no transporte, armazenamento e distribuição de cargas. Ok, após assistirmos esse vídeo, então agora a gente vai apresentar, né, como foi vista a logística desde o seu princípio e como ela tem sido vista nos dias atuais. Tá? Então, para isso, para facilitar a compreensão de vocês, a gente vai dividir toda essa história em 4 momentos. Tá? A primeira, lá no princípio, quando a logística surgiu, né, depois a gente vai para antes de 1950, ali próximo da Segunda Guerra Mundial, né? Depois a gente vai para um período entre os anos 1950 e 1970 e depois disso, como ela tem sido vista atualmente. A gente espera que vocês entendam todas as etapas que a logística perpassou, né? Que vocês distingam, né, quais são os elementos externos que influenciam, né, direta ou indiretamente os processos logísticos. E com isso vocês vão também aprender qual é a importância da logística ser vista de forma integrada. Né? São vários processos interligados entre si, são várias atividades que conversam. Bem, o princípio, né? Como que surgiu a logística? Né? O termo logística está muito associado à questão militar, tá? Então, quando uma nação ela entrava em guerra com outra, a logística ela era fundamental. Para quê? Para prover os suprimentos, para transportar os soldados, né, quem ia para a batalha,
para prover todos os alimentos que eram necessários para esses soldados, né, para todo esse pessoal envolvido na guerra. E mais ainda, a logística ela era vista como um sistema inteligente, né? E esse sistema inteligente poderia influenciar uma nação para ela ganhar ou para ela perder uma guerra, né? A logística, desde então, já era considerada um diferencial. Antes de 1950, pouco se falava realmente sobre logística como um termo científico, tá? Atividades de logística existiam, pouco desenvolvidas, mas não havia nenhum estudo científico, nada comprovado, né, sobre esse tema. Não se via a logística como um processo integrado, só se via as partes da logística, não havia integração, né? Então, existe um grande acontecimento aí, que foi a crise de 1929. O que foi a crise de 1929? Resumidamente, foi um grande problema com relação a estoque de café. Como os nossos produtores brasileiros estavam produzindo muito café, então o governo foi obrigado a queimar o café. Dando sequência aí, no período de 1950 até 1970, o que estava ocorrendo, né, nesses mais ou menos 20 anos aí? As empresas começaram a trocar mais informações entre si. Elas perceberam o valor que a informação tem, principalmente vinda de outras empresas, tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, começou-se a pensar mais sistematicamente, ou seja, ver as partes integradas e o todo dessas partes. Outra questão muito importante que aconteceu nessa época aí, começou-se a dar mais importância para o consumidor. E esse mesmo consumidor, ele estava passando a exigir uma variedade, uma quantidade maior de produtos e serviços também disponibilizados por essas empresas. Então, foi essa questão que desencadeou uma preocupação com relação aos estoques, com relação à distribuição desses produtos e, consequentemente, com relação aos transportes. É a partir do momento que o cliente é configurado como um ator muito importante para as empresas, que começou-se a dar mais importância para a logística nessa época aí, entre 1950 e 1970. Então, a partir da década de 1970, o que começa a acontecer? A logística, cada vez mais, tem sido vista de uma forma integrada, tá? É uma integração de quê? Das atividades de armazenagem, de transporte, de produção e de distribuição para que esses produtos cheguem até o consumidor final, né? Chega, então, o conceito de multimodalidade. O que é multimodalidade? É você usar mais de um modal de transporte para que esse produto chegue até o seu consumidor final. Quais são as modalidades de transporte que a gente tem? É o modal ferroviário, é o modal rodoviário, é o modal aéreo, é o modal dutoviário, tá? Então, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar essa questão do transporte, podem ficar tranquilos, tá? Então, essa questão da multimodalidade, aliada à questão da informática, da tecnologia da informação, acabou propiciando uma melhor eficiência na distribuição e no transporte dessas mercadorias, ok? Então, à medida que esses processos, pessoal, ficam mais complexos, cada vez mais é exigido um profissional mais qualificado na área de logística, certo? A gente pode dizer, né, que nesse momento, de 1970 para cá, começou-se a realmente enxergar a logística de forma integrada. E o consumidor teve uma grande participação nisso, né, como vocês puderam ver. Só para a gente estar recapitulando aí, né, toda essa evolução da logística, ela perpassou por uma situação onde a logística era vista como algumas atividades isoladas, né? Depois ela começou a ser trabalhada como uma disciplina mesmo nos cursos de administração e engenharia na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, né? Então, desde então, culminando com a logística integrada, né? Que é a visão de todas essas atividades que compõem a logística de uma forma integrada, de forma que essas atividades conversam entre si. Ok? No mais, espero que vocês tenham feito bom proveito desse capítulo, tá? E a gente se vê na próxima aula.